Vamos rapidinho na nossa palavra aqui, em Gênesis capítulo 22. Nós vamos falar sobre a obediência de Abraão. Fala, eu necessito ser obediente a Deus. Quer ter sucesso? Eu vi a Dani Manari falando que não importa como você começa, mas sim como você termina. Você pode até ter começado rebelde, desobediente, mas termina obediente ao Senhor. Termina com fazendo a vontade do Senhor. E aqui em Gênesis capítulo 22, versículo 1 diz assim: e aconteceu depois dessas coisas que provou Deus a Abraão e disse-lhe: Abraão, e ele disse: eis-me aqui. Fala para o Senhor, fala, Senhor, eis-me aqui. Fala, Senhor, eis-me aqui. Eu quero ouvir o Senhor falando comigo, porque eu sou uma mulher obediente à sua voz. E disse: toma agora o teu filho, o teu único filho, Isaque, a quem amas, e vai-te e a terra de Moriá e oferece-o ali em holocausto, sobre uma das montanhas que eu te direi. Então se levantou Abraão pela manhã, de madrugada, e pôs a sela no seu jumento, tomou consigo 2 do seu moço, e Isaque, seu filho, partiu a lenha para o holocausto. Levantou-se e foi o lugar que Deus lhe dissera. Igreja, olha este homem, você conhece a história, quem já leu a história de Abraão, sabe que ele já era avançado de idade, a sua esposa também avançada de idade, Sara. O sonho deles era ter o quê? Um filho. E agora o Senhor Deus, aquele que deu o filho para ele, aquele que prometeu e cumpriu, porque Deus, quando ele promete, ele cumpre. A Bíblia diz que Deus não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. Aquilo que Deus falou para você, através da palavra dele, pode ter certeza que vai cumprir, mas só cumpre para aqueles que obedecem. Ele obedeceu, mas agora chegou o momento, vamos dizer assim, dolorido para Abraão. O que ele fez? Deus pediu para ele o seu único filho, ainda frisou bem, o seu único filho. Igreja, quando Deus pede para você obediência, quando Deus pede para você que você abra mão, às vezes, de uma amizade, ou às vezes de um relacionamento que não é um relacionamento onde Deus tem sido presente naquele relacionamento. Às vezes o que Deus está pedindo para você é para você abrir mão dessa mágoa, abrir mão desse ressentimento, abrir mão desse perdão, abrir mão desse ódio, liberar o perdão. Ele falou, olha, o seu único filho. Às vezes não é mágoa, não é ressentimento, não é nada, mas às vezes é o dinheiro que às vezes tem prendido você que tem aquele desejo de ganhar dinheiro. Eu quero ganhar dinheiro. Eu estava falando com a obreira Célia ali, que nós somos, igreja, sem o Senhor, somos terra seca. Então, quando ele pediu o único filho, Abraão, ele não questionou. Você pode ler toda depois a palavra na sua casa, que o tempo é curto, não dá, mas você pode ver que ele não questionou Deus, ele não perguntou, ele não disse assim, Deus, o Senhor me deu, agora o Senhor está tomando de volta. Que Deus é esse que promete e depois toma o que prometeu, arranca o que prometeu? Ele não questionou. Sabe por quê? Porque Abraão era obediente. Ele não questionou, porque ele sabia que mesmo que o filho dele fosse morto naquele altar, ele tinha certeza que o Senhor ia o quê? Ressuscitar a igreja. Às vezes Deus pede algo, ele está pedindo algo para você. Às vezes você já fez seus projetos de vida para o ano de 2022, você já colocou somente aquilo que você deseja, aquilo que você quer realizar, que não é errado, não é pecado, mas você precisa primeiro lançar no altar do Senhor, colocar todos os seus sonhos, os seus projetos, e deixar Deus conduzir você, deixar Deus guiar você. E Abraão foi, no 3º dia levantou Abraão os seus olhos e viu o lugar de longe, e disse a Abraão aos seus moços, fica aqui com o jumento, eu e o moço iremos até ali, e havendo adorado, tornaremos a vós. Olha a fé deste homem, olha a obediência deste homem. Ele disse, iremos, e o que mais?
voltaremos. Ele sabia que Deus não ia deixar ele na mão, porque quando Deus fala na palavra dele, que toda palavra que sai da boca do Senhor não volta para ele vazio, mas prospera naquilo que o Senhor designou. O que Deus prometeu para você, ele vai cumprir, mas ele pede para você uma obediência, sem questionamento, sem murmuração, sem ficar jogando no rosto de Deus. Deus, por que o Senhor fez isso? Por que isso está acontecendo? Ele foi um homem obediente. Que eu e você seja essa mulher obediente. No versículo 7 diz assim: então falou Isaque a Abraão, ao seu pai, e disse: meu pai. E ele disse: eis-me aqui, meu filho. E ele disse: eis aqui o fogo e a lenha, mas aonde está o cordeiro para o holocausto? Igreja, olha que menino obediente. Será que Isaque não sabia que estava faltando algo? Mas quando você, mulher de Deus, educa os seus filhos, ensina os seus filhos no caminho que eles devem andar, mesmo diante de uma crise, diante de uma situação que Isaque estava enfrentando, ele não questionou o pai, ele não disse: pai, eu não vou subir, pai, eu não quero ir, eu não quero. Ele obedeceu, porque você vai ver que a obediência de Abraão se estendeu ao seu filho Isaque. Altar tem que ter o quê? Obediência. Vida no altar tem que ter obediência. Versículo 8. E disse Abraão: Deus proverá para si o cordeiro para o holocausto. Meu filho, assim caminharam junto. Será que Isaque já era crescido, não sabia que ele seria o sacrifício? Será que Isaque não sabia, dona Ana, que era ele que ia ser colocado no altar de Deus? Altar, minha irmã, é renúncia. Abraão estava renunciando o teu filho, não que ele ia morrer, mas às vezes nós não renunciamos um prazer, porque não queremos fazer a vontade do Senhor, queremos cumprir os desejos da carne. Não, ele estava obedecendo. Versículo 8, e chegaram ao lugar que Deus lhe disse, que dissera, edificou Abraão ali o que? Altar. Versículo 9, e pôs ordem o que? A lenha, e amarrou Isaque. Igreja, esse versículo 9, esse menino, ele estava ali já rapazinho, ele estava sabendo que ele ia ser o quê? O holocausto, ele ia ser ali a oferta diante do Senhor. Ele questionou alguma coisa, o menino? O filho disse: pai, como que o senhor faz isso comigo? Eu sou a sua herança. Pai, como que o senhor faz isso comigo? Eu sou seu único filho. Mas a obediência do pai, a obediência de Abraão a Deus se estendeu ao seu filho. Quando você obedece a Deus, minha irmã, a obediência sua se estende à tua família, porque a sua família vai ver que você é uma mulher que edifica a casa, uma mulher sábia. Não é aquela mulher tola, não é aquela mulher rixosa, não é aquela mulher que está sempre com confusão dentro de casa, falando, reclamando, murmurando, dizendo mal às vezes das vidas das pessoas, criticando as pessoas. Porque Isaque, ele conhecia o pai. E tenho certeza, não tenho dúvida, que Abraão sempre foi um pai exemplar. Tanto é que o filho obedeceu. O filho foi amarrado e foi colocado aonde? No altar. Ele sabia que ali ele ia ser o quê? Entregue ao Senhor. Ele ia ser a oferta agradável a Deus. Igreja, que eu e você seja essa mulher obediente. Se o altar da obediência está em ruína na sua vida, que nessa noite você possa dizer: Senhor, eu quero, Pai, eu quero reconstruir o meu altar, eu quero restaurar o meu altar da obediência, eu quero obedecer o Senhor, eu quero obedecer a Tua palavra, eu quero cumprir aquilo que o Senhor tem falado. Minha irmã, para de questionar a Deus, para de questionar por que isso, por que aquilo. Obedecer é melhor do que sacrificar. Nós precisamos obedecer primeiramente a Deus, depois nós temos que obedecer a nossa liderança. Às vezes a liderança fala algo, o seu pastor, a sua pastora, ou a líder das mulheres coloca, ou o pastor coloca um jejum, sempre está reclamando, murmurando, dizendo: por quê? Por que tanta oração? Por que tanto jejum? Isso é sinal de desobediência. Se você quer ver a igreja crescer, é oração e jejum. Dona Mônica disse que eu saí do Asabela, mas eu saí sim, mas saí para a glória de Deus, para ir para outra missão, para cumprir aquilo que Deus tinha colocado no meu coração. Obedecer é melhor do que sacrificar. Obedecer a Deus é melhor do que você pagar um preço alto. Quantas pessoas já vi que
pagar o preço até com sua própria vida, porque foi rebelde à voz do Senhor. Então, se nós estamos neste propósito de restaurar o altar, que hoje o seu altar da obediência seja restaurado nessa noite. Deus, eu quero obedecer e sem questionar, Senhor. Me ajuda a te obedecer sem levantar nenhum tipo de murmuração, de questionamento, porque eu quero cumprir aquilo que o Senhor colocou na minha mão. Abraão, mais uma vez, ele estava obedecendo, porque quando Deus falou para ele, sai da tua casa, sai da tua parentela, vai para um lugar onde eu te mostrarei. Abraão não questionou Deus, ele foi e obedeceu. Mais uma vez ele estava obedecendo, e mais uma vez Deus estava operando na vida de Abraão, e Abraão também passou esse legado para o seu filho. Meu irmão, você quer um homem de Deus na sua casa? Você quer uma mulher de Deus na sua casa, sua filha? Então comece hoje a restaurar esse altar da obediência a Deus, sem questionar, sem murmurar, sem reclamar. E diz a palavra no versículo 10, que ele versículo 9, deitou sobre o altar em cima da lenha, e estendeu a Abraão a sua mão, e tomou o cutelo para imolá-lo, o seu filho. Mas o anjo do Senhor lhe bradou desde o céu e disse, Abraão, Abraão. E ele disse, eis-me aqui. Então disse, não estenda a tua mão sobre o moço, não lhe faças nada, porquanto agora sei que o quê? Que temes a Deus. Temer, igreja, respeitar a palavra. Lá em 2 Coríntios capítulo 4 diz que o Deus desse século, ele cegou o entendimento dos incrédulos. Muitas das vezes nós achamos que os incrédulos é aqueles que estão lá fora, ou até mesmo na sua casa, que não serve a Deus. Incrédulo é todo aquele que não teme, não respeita a palavra do Senhor. Se a Bíblia diz que você tem que amar o teu próximo, mas você não consegue amar, então você é um incrédulo. Se a Bíblia diz que você tem que perdoar e você não perdoa, você é um incrédulo, porque você não está crendo na palavra, você não está temendo a palavra, você não está respeitando a palavra. Se a palavra do Senhor manda que você tem que orar, a Bíblia diz lá em Lucas 18 que nós temos o dever de orar sempre e nunca desfalecer. Quando eu paro de orar, quando eu me desfaleço, não quero mais orar, eu desisto da minha caminhada, eu estou sendo uma incrédula, eu não estou crendo naquilo que a palavra do Senhor diz. Então eu preciso obedecer como Abraão obedeceu a Deus. Então obedeça aquilo que Deus está falando. Eu não sei o que Deus já falou, eu não sei o que Deus tem falado no seu coração, mas foi essa palavra que Deus colocou no meu coração. Então que você seja essa mulher que levante o altar da obediência. Muitos estão levantando o altar da prosperidade, que não é errado, levantando o altar de uma faculdade, crescer e ganhar bem, não é errado, mas primeiro você tem que obedecer. A obediência vem com temor, com respeito à palavra do Senhor. Então, minhas amadas, vamos obedecer aquilo que Deus tem falado. Vamos obedecer aquilo que Deus tem colocado através da palavra no seu coração. E você vai dizer nessa noite, Deus, eu quero. Assim como Abraão obedeceu sem questionar o Senhor, eu também quero te obedecer, Senhor. Eu quero cumprir aquilo que o Senhor falou. Porque naquele grande dia, minha irmã, nós vamos chegar diante de Deus, como um dia o pastor Carlos disse numa reunião de pastores, e eu saí daqui tremendo por dentro, quando ele disse, nós vamos chegar diante de Deus, e Deus vai olhar dentro dos nossos olhos. Às vezes, quando a pessoa olha para você e ela fixa os olhos dentro dos seus olhos, você fala, essa pessoa está vendo minha alma, né? Pois é, e você às vezes fica até temerosa, porque você fala, vai descobrir algo, e quando você chegar diante dos olhos de Deus, e Deus vai dizer para você, você cumpriu qual propósito? O meu ou o seu propósito? E quando o pastor Carlos disse isso ficou gravado no meu coração. Eu falei, Senhor, eu quero cumprir o teu propósito, eu quero te obedecer, eu quero fazer a tua vontade, não a minha vontade, não é os meus sonhos, mas é o sonho do Senhor, é os projetos que o Senhor tem para mim, porque a tua palavra diz que o Senhor tem para mim é muito maior do que os meus sonhos, muito maior do que os meus projetos, do Senhor é maior. Então vamos fazer ao altar, vamos levantar o altar, mas o altar da obediência, o temor. E quando apareceu, diz a palavra do Senhor, então levantou os seus olhos e viu, versículo 13, o carneiro atrás dele, travado pelos seus chifres, no mato. Então Abraão tomou o carneiro e ofereceu em holocausto em lugar do seu filho. Dá um glória a Deus, é isso que Deus quer fazer. Aquele que obedece, Deus traz providência.
Quando você obedece a Deus, Deus vai entrar com providência sobre a tua vida, sobre a tua casa, sobre a tua família, seu casamento que está em ruína. Deus vai restaurar. Seu marido que não quer nada com o Senhor, Deus vai restaurar. Seus filhos que não quer nada com a igreja, com Cristo, Deus vai restaurar. Mas você precisa obedecer. Então obedeça o Senhor, cumpra o que Deus tem falado e coisas grandes e tremendas vai acontecer na tua vida, no nome do Senhor Jesus. Amém, igreja? Vamos aplaudir o Senhor no nome de Jesus? Glória a Deus!